Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o João Vitor. No vídeo de hoje, dando continuidade à aula de ontem, que basicamente foi parte de configuração do nosso servidor Express. Hoje a gente vai de fato começar a construir a nossa API, certo? Com uma estrutura, tá bom? Que a gente chama de MVC, só que sem a parte de views ali, com Template Engine. Ok? E aqui nesse caso a gente vai estar utilizando a seguinte estrutura. Primeiro, vamos criar uma pasta src, certo? Dentro dela eu já vou logo colocando tudo. A gente vai ter os nossos controllers, certo? Nós vamos ter os nossos models e nós vamos ter aqui os nossos esquemas, certo? Primeiro, o que a gente vai criar? A gente vai criar o nosso esquema. Então vamos colocar book schema.js, certo? A gente tem que importar aqui o nosso Mongoose, ok? Porque aqui no nosso esquema vem o que? Vem, como o próprio nome já diz, o que vai vir a ser a nossa estrutura de dados, tá certo? Nome, autor de livro, enfim. Bom, feito isso, a gente só precisa dar um export, criar uma const, a gente vai criar aqui o nosso esquema e vai ser book schema, é o que nós vamos chamar, certo? E aqui a gente dá um new mongoose, certo? E aí a gente vai dar ponto schema, ok? E isso aqui é um objeto. Aqui dentro vai ter as chaves dos nossos objetos e vai ser o seguinte, título, certo? Abre chaves. Aqui dentro a gente vai ter o tipo da nossa chave, o type, que é uma string. O S é maiúsculo, certo? Esse título ele vai ter que ser requerido, então é true, certo? E bom, é isso daqui, é o principal, certo? Agora vamos estar aqui com o autor. Basicamente é a mesma coisa disso daqui. Então o que você faz? Você só pode copiar e colar, certo? Não tem muita mudança aqui. Ok? De autor, a gente vai ter o nosso gênero, tá bom? Copia e cola, certo? De gênero, a gente também vai ter o published year, ou seja, o ano que isso aqui foi publicado. A diferença desse daqui é que o type ele vem a ser um número, certo? Então, os tipos de dados, eles, na maioria das vezes, eles são maiúsculos, certo? E a gente vai ter também aqui available copies, tá? E ele chega a ser a mesma coisa. Esse é number. E aqui dentro, a gente pode até mesmo colocar um valor default, certo? A gente pode colocar aqui como já como uma cópia. Então, você pode ou não querer colocar essa quantidade ou não na sua API. Bom, feito isso, o nosso esquema ele já está pronto. Então, é basicamente isso, não tem mais o que a gente fazer. Dentro dos nossos models, agora aqui, a gente vai criar o nosso book models, certo? Você coloca como books model ou só books, você decide, tá? Ou só book, enfim. É interessante você deixar com o nome, que vem a ser o seu model, e depois o que ele representa. No caso, o model em si, né? Por quê? Porque se tu entra aqui e tá só book, você não sabe se ele é do schema ou não. Ele pode até aparecer por aqui e dizer, não, isso aqui vem do schema e tal. Ó, bem aqui, ó, tá vendo? Mas é interessante você deixar para depois não estar editando em um local onde não deveria ser editado. Então tá, aqui no nosso book, no nosso model, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que importar também o nosso Mongoose e a gente vai ter que importar o nosso book schema, certo? É basicamente isso daqui que a gente vai ter, certo? E a gente vai ter que transformar isso aqui em um mod, certo? Um model. Então, book model. Aqui, e a gente vai dar um mongoose. Esse aqui não precisa você colocar o new, tá bom? Não precisa. Você só coloca ponto model, o nome que vem a ser esse modelo, book, certo? E aqui o nosso book schema,
certo? Você poderia fazer tudo dentro de um só arquivo? Poderia, mas aqui a gente está prezando muito pela organização do nosso código, tá bom? E aqui no nosso módulo, a gente pode escolher tanto utilizar classes como funções. Novamente, eu vou estar utilizando funções, não, vou utilizar classe. Você pode utilizar funções construtoras, que é recomendado você utilizar a função construtora, ok? Então aqui a gente vai dar um export default na nossa classe book, ok? A gente tem o nosso constructor. Dentro do nosso constructor, a gente vai utilizar um parâmetro body. Por que body? Porque é onde vai vir, deixa eu abrir aqui o Insonium para vocês entenderem o que eu quero dizer. É onde vai vir a nossa requisição da API, certo? Quem manda aqui pelo Insonium. Por exemplo, eu já tenho esse books aqui, já está editado. Por exemplo, nosso body seria isso daqui, entendeu? Se fosse, por exemplo, rec.params, os params seriam aqui, da nossa URL, ok? E vocês vão já entender como utilizar o params, que no caso seria aqui o ID do nosso book, certo? Novamente, eu acho que eu não falei isso, mas o MongoDB, ele não utiliza ID tipo 1, 2, 3, 4, não, ele utiliza esse ID aqui aleatório. Tem uma fórmula aí para ele gerar isso aqui como único. Não vem ao caso explicar aqui, mas cada ID desse aqui ele é único. Ele é gerado automaticamente, você não precisa se preocupar em criar um algoritmo, algo do tipo para gerar esse ID. Ele gera automaticamente para você, certo? Então, isso aqui vem a ser o nosso body, ok? Se fosse o parâmetro seria o URL, ok? Só para deixar isso bem claro. Então, aqui a gente vai estar utilizando, deixa eu puxar aqui, this.body, certo? Que vai ser o quê? O nosso body. Vocês vão já entender, tá? Colocamos o book já como nulo. Então, a gente inicia o nosso livro como nulo, certo? Aqui eu não vou estar utilizando questões de validação de dados, tá? Não vem aqui no caso de início. O principal que a gente quer é ver se nossa API está funcionando, tá? Então vamos logo criar nossa API. Eu vou chamar esse método de create, certo? Não precisa botar nenhum parâmetro no nosso método. Então, basicamente, ó, this.book, ele é igual ao wait, porque a gente mexe com banco de dados. O nosso book module, ou seja, o que ele vai fazer? Nesse book module, ele vai pegar tudo, ó, tá vendo? Tudo que tem aqui e criar, tá certo? Ele vai criar o que tem aqui dentro. Então, aqui, apertando Ctrl espaço, ele aparece isso aqui. Você vai colocar como create this.body. Ou seja, tudo que vem no body. Vocês vão já entender o que é isso aqui de fato, tá bom? Ótimo. Agora vamos criar outro método. Esse aqui é o primeiro método do CRUD, que é o create. Porém, ele não vai ficar desse jeito. A gente vai criar ele aqui no nosso controller, ok? Então vamos lá. Vamos criar primeiro os métodos. A maioria não, todos esses métodos aqui eles são assíncronos, certo? Nosso update vem o ID. E é justamente aqui que a gente vai mexer com o rec.param. Só que aqui a gente não vai utilizar rec nem res. No nosso module, não. Aqui a gente está primeiro criando vamos dizer, o nosso livro. Aqui as operações de CRUD por princípio. Depois a gente sim vai começar a trabalhar com a parte de CRUD, mexer, validar, enfim, buscar esses dados. Aqui, bom, provavelmente aqui a gente pode chamar já de a nossa regra de negócio, por exemplo. Aqui a gente faz uma primeira verificação para ver se esse ID ele é um string, só para deixar sanado, certo? Se for diferente de string, a gente só dá um return, não dá nenhum erro, certo? Aqui, this.book, ok? A gente utiliza um await, porque a gente vai mexer com um banco de dados. Book module. E aqui a gente tem vários métodos. A gente poderia só buscar find by ID, certo? E colocar isso aqui como uma constante. E depois ir lá e atualizar. Eu não sei se ele tem um método... Ó, ele tem um método update. Só que a gente vai find one and updated. Na verdade é find by ID, tá aqui, ó, and updated. Certo? E aqui a gente coloca o nosso ID, o que vai vir a ser no body, e a gente coloca ele como new true, certo? Basicamente é isso daqui, tá? O próximo método é o método show.
é o método que ele vai mostrar um único dado. Por isso que ele tem aqui o ID novamente. Vamos utilizar essa mesma verificação de ID, certo? E a gente pode colocar aqui um const book await nosso book module ponto find by ID, porque ele vai procurar só um e coloca aqui o ID, certo? Então vamos lá. Aqui podemos usar com return book para mostrar. Só isso aqui já dá para mexer? Não, porque a gente tem que criar aqui os nossos controllers, certo? Então a gente tem que ter aqui todos os métodos. Então a gente criou 1, 2, 3, certo? O show e o index, que são a mesma coisa, por exemplo, aqui a gente vai ter o index, ele não precisa de ID, certo? Então aqui a única coisa que ele faz é const book igual await book module e coloca como find. Ele vai procurar todos sem nenhum parâmetro. E a gente só dá o return no nosso book, certo? Agora falta apenas o método delete. Então async delete. Aqui eu vou colocar delete book para não ter nenhum problema, certo? Com os nossos, com as nossas rotas, enfim, os métodos que vamos utilizar. Agora, não sei se vai dar para escutar, mas começou a chover aqui. Bom, primeiro, a gente vai pegar nosso const book igual await book module ponto find by ID and delete. E a gente manda o nosso ID, né? É assim que se manda? Não, não é assim que se manda. Aqui pode ser find by ID and delete, a gente manda o ID, pode ser dessa forma, ou a gente pode botar find one and delete, aí aqui, essa é uma das formas, certo? Opa, eita, complicado aqui, peraí. Que é uma das formas, aí a gente abre chaves, utiliza uma das chaves aqui, que é o ID, poderia, sei lá, dá para pegar os títulos, ou seja, tudo que a gente tem do nosso module, a gente tem aqui, né? Tem aqui, pronto. Eu poderia deletar por autor? Poderia, só que aí é mais perigoso, tá? Então aí vai dependendo do que tu quer. Ok? Então aqui a gente dá um return book. E não pode se esquecer também aqui da nossa pequena validação, tá bom? Bom, o module foi feito, tá? Essa aula tá com 12 minutos aqui. Eu vou parar, tá? E na próxima aula a gente já retorna com os nossos controllers para não ficar uma aula muito longa, ok? Então, te espero na próxima.